Uma nova série de mensagens que vai até o dia do Natal, e o tema da série é A Chegada do Rei. E a primeira mensagem está lá em Mateus capítulo 1. Abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 1. Nós vamos nesse mês estudar sobre a chegada do Rei. É o mês do Natal, graças a Deus. Chegou o mês do Natal. Nós vamos ler Mateus capítulo 1. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Mateus capítulo 1. Primeiro evangelho no Novo Testamento. Quem encontrou pode dizer: achei. Achei. Tiagão, mais retorno, por favor. Eu acho que você diminuiu a hora que eu estava cantando, para não apagar a belíssima voz da Lara e a voz da Isabela, que também é muito bela, a voz. Então nós vamos agora, nesse momento, louvar ao Senhor, lendo a palavra em Mateus capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus, preste bastante atenção. Você vai ler comigo só o versículo 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a casa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Vamos ler todo mundo comigo, 16 e 17? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Pai, exalta Cristo na pregação desta noite. Exalta Cristo. Nós queremos ver o nome dele levantado bem alto. Ele é a razão da nossa vida. Ele, Senhor Deus, ó Pai, é o foco e o fulcro da nossa alegria. Nós nos regozijamos somente nele. Ó Deus, porque nele nos alegramos sempre, porque é o nosso Redentor. Por causa da obra dele, das mãos do Senhor, ninguém nos pode arrebatar. Por causa da obra dele, nós somos tirados do poço de lama e perdição. Fomos lavados pelo seu sangue e agora estamos firmados na rocha do teu evangelho, na rocha que é o Senhor. Pai, exalta Cristo, que nessa noite esse texto nos abençoe ricamente e que o sermão das 19h30, que será pregado no texto que continua este, também seja uma bênção, Senhor, para os nossos corações. Fala conosco, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Queridos irmãos e amigos, a nossa série tem como tema a chegada do Rei. E o evangelho, amados irmãos, que se propõe a revelar Jesus Cristo como Rei é Mateus. Eu não sei se você sabia, João tem como objetivo revelar a divindade do Senhor Jesus. Lucas já quer revelar a sua humanidade. E por isso Jesus tem uma séria vida de oração e dependência do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Marcos quer pregar Jesus aos romanos como servo sofredor. Mas Mateus escreve no ano 65 de nossa era cristã, dirigindo-se primeiramente aos judeus, com o objetivo de provar que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento, é o Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. E quando vai começar a falar da chegada do Rei, antes da chegada do Rei, Mateus nos apresenta a família do Rei. A família do Rei.
É por isso que essa genealogia está aqui. Talvez vocês perguntem, meu Deus, para que começar um evangelho com uma genealogia? Para que serve uma genealogia? Amados irmãos, a genealogia era muito usada no tempo antigo. Em primeiro lugar, para mostrar a origem de um povo e relembrar a história pela qual ele foi formado e venceu todas as suas lutas. Em segundo lugar, uma genealogia, amados amigos e irmãos, era usada para provar a origem e a nobreza de alguma pessoa que teria o direito de assumir um trono. Mas no nosso caso, amados amigos e irmãos, a genealogia sim é usada para revelar a história de um povo, mas também para revelar a nobreza daquele que é o grande Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é Jesus. O objetivo da genealogia é relembrar-nos que há uma história da intervenção de Deus, uma história da graça de Deus, uma história do mover de Deus, que há um Deus que intervém na história do ser humano, desde que formou um pacto para si, e o clímax da intervenção desse Deus da história é quando esse Deus se torna homem sem deixar de ser Deus na pessoa de Jesus. É por isso que a genealogia, então, nos mostra a família do rei. E a primeira verdade que o texto nos diz é que a família do rei é a família da aliança. A primeira verdade que o texto nos diz é que a família do rei é a família da aliança. Eu não vou pregar em cada detalhe da genealogia, porque se eu fosse fazer isso, dava pelo menos 6 meses de sermão só da genealogia para você. Então nós vamos pegar alguns pontos básicos da genealogia. Mas a primeira verdade é que a família do rei, quando vai falar da chegada do rei, Mateus fala da família do rei. A família do rei é a família da aliança. Versículo de número 1 e versículo de número 1, eu vou ler uma vez, se ele é a segunda. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você leia para mim, por favor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Louvado seja Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus começa dizendo que Jesus é o filho de Davi? Sabe por quê, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo lá, no primeiro livro das Crônicas, do capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, nós leremos do versículo 11 ao 14. Enquanto você abre, eu lhe conto que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Foi o rei escolhido pelo Senhor, homem de grande intimidade com Deus, segundo o personagem mais nomeado das Sagradas Escrituras. Davi era rei, Davi era músico, Davi era guerreiro, Davi era profeta, Davi era poeta. Davi escreveu a maior parte do livro dos Salmos, um homem que conhecia Deus na intimidade e caminhando com Deus, mas mesmo assim era pecador. Mas quando Davi, depois de vencer todas as suas batalhas, quer agradar a Deus, ele resolve construir uma casa para o Senhor. E ele chama o profeta, seu amigo, para dizer que vai construir uma casa para Deus. E o profeta diz a ele, faze segundo tudo que está no seu coração, e Deus seja contigo. Está nascendo, Mi? Não, mas tá bom, Deus abençoe. E Deus seja contigo. E aí, meu amado amigo e irmão, o que aconteceu? O profeta foi embora para casa. Quando ele foi embora para casa, quando ele estava saindo, Deus falou assim, volta lá. Davi é homem de sangue, ele não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é o filho dele. E outra coisa, Davi quer edificar casa para mim, eu nunca pedi casa para ninguém. Quem vai edificar a casa de Davi sou eu. E aí Deus faz uma promessa maravilhosa para Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer. Está falando de Salomão em primeira instância, mas em segunda e mais importante instância do Senhor Jesus. Vamos ler numa só voz, primeiro livro das Crônicas 17, de 11 a 14. Vamos lá? Há de ser que, todos comigo, vamos lá? Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre.
Ah, amado amigo e irmão, quando Mateus cita que Jesus Cristo é o filho de Davi, o texto está dizendo que Deus ia colocar no trono de Davi um de seus descendentes que reinaria para sempre. E Deus diz: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Amados amigos e irmãos, 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus prometeu a Davi que mandaria Jesus. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus fiel à sua palavra. Mas, amados amigos e irmãos, o texto diz que Jesus não é só filho de Davi. Olhe bem, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Meu querido irmão, minha querida irmã, vocês se lembrarão comigo que mais ou menos 1800 anos, aproximadamente entre 1800, pode ser até 200 anos, antes do Senhor nascer, estava em Ur dos Caldeus, filho de Terá, um jovem rapaz chamado Abraão, e Deus aparece para ele e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o nome será uma bênção. E Deus diz para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu para Abraão, quando tirou da sua vida de pagão e fez dele um crente, que através da descendência de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E, amados amigos e irmãos, na descendência de Abraão, Deus manda Jesus Cristo, Filho de Deus, que se tornou homem sem deixar de ser Deus, que viveu em completa obediência em meu lugar e no seu, e que na cruz do Calvário obedeceu passivamente, recebendo sobre si a ira eterna do Deus eterno contra o pecado, e entregou sua alma na morte, amados amigos e irmãos, recebendo o que eu merecia sofrer no inferno, e você também, e ressuscitou, e vivo está. E agora, amados amigos e irmãos, se alguém quer se achegar a Deus, em qualquer cidade da terra, em qualquer estado deste mundo, em qualquer país, essa pessoa só pode se achegar a Deus através de Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus, que disse Paulo em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sabe como Deus cumpre a promessa a Abraão? Salvando gente de todos os rincões da terra, através do pacto da aliança que ele fez com Abraão, mandando Jesus para morrer na cruz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, amados amigos e irmãos, quando nós olhamos para a família de Jesus, nós aprendemos que a família do rei é a família da aliança. E aí, amados irmãos, nós nos maravilhamos, porque a grande bênção é que a sua família e a minha família podem ser inseridas na família do rei e fazer parte da sua aliança. Minha mãe está hospedada em nossa casa. E eu perguntei para ela quando o meu avô creu. Porque, amados irmãos, antes da geração do meu avô, os missionários já iam lá na aldeia, que hoje faz parte do município de Unaí, mas à época pertencia a Paracatu, pregar. E meu bisavô era um homem muito próspero, teve 22 filhos, minha avó é a mais nova de 22, e os missionários já pregavam lá há muitos anos, mas ele permanecia na fé católica. Mas quando minha avó se casou, morava ao lado da casa dele, na fazenda, ficou morando na sede, ele deu herança para todos os outros 21, e ela morava ali naquele tempo, depois do lado da casa da sede, que o outro tio nosso foi morar. E aí acontece o seguinte, os missionários iam pregar ali, e certo dia, depois que meu avô chega da roça, à tarde, um dos missionários senta com ele, abre as escrituras, e meu avô, que gostava de dançar catira, certo? Gostava de tocar violão, gostava de uma branquinha chamada pinga, marvada cachaça, de repente, então, ele creu. Um homem simples, da roça, e depois teve que vir para a cidade, seus filhos vieram para a escola. Mas eu não sei se ele imaginava que no dia em que ele creu, o que Deus faria na família dele. Eu agradeço a Deus porque ele creu.
Porque depois de um tempo que ele creu, minha avó pegou toda a santaiada da fazenda e quebrou tudo e jogou fora. Louvado seja Deus. E depois de tudo isso, ela ensinou o evangelho para os filhos, ensinou para minha mãe, ensinou Cristo. E eu fui salvo. Entrei na família da aliança, porque alguém no passado creu. Mas louvado seja Deus, porque na família da aliança o Senhor despertou uma pessoa que prega para você a palavra hoje. E se você, meu irmão, hoje fizer um compromisso com Cristo, talvez no dia de amanhã o seu neto vai ser um pregador abençoado da palavra de Deus. Você não sabe, talvez a sua filha vai ser uma missionária abençoada. Talvez Deus vai te dar a bênção de ser um discipulador de pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que se nós cremos no Senhor, nós entramos para essa família do pacto. E essa família do pacto é a família de Abraão, é a família de Davi. Eles são nossos antecessores espirituais. E quando nós cremos em Jesus, nós entramos para a família do rei. Você quer entrar para a família do rei nessa noite? Amém? Ah, amados amigos e irmãos, lá em Êxodo capítulo 20, o Senhor promete que se você tem um pacto com Ele, se você anda com Ele, Ele promete abençoar a sua família. Eu acho isso maravilhoso. Ele diz lá o seguinte, Êxodo 26, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você se comprometer com Deus e andar com Jesus, o Senhor promete abençoar até a sua 1000ª geração. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa. 1000ª geração. Meu avô creu. O bisavô ouviu a palavra na fazenda dele. Eu sou presbiteriano da 1ª, 2ª, 3ª, meu filho já está na 4ª geração. E a família já veio ouvindo o evangelho a 5ª. Meu Deus, ainda tem 995. Aleluia, glória a Deus. A bíblia parou aqui, Valdir. Não vai largar, não vai deixar. Que você se comprometa com o Senhor. Que você creia no Senhor, que você confie no Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa e que você possa dizer, minha família está em aliança com Deus. É por isso que nós batizamos nossos filhos, porque eles são filhos da aliança. Nós estamos em pacto com Deus. Que as bênçãos da aliança sejam derramadas sobre você. Amém, meu irmão? Que as mais doces bênçãos da aliança, da graça, estejam sobre sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém? Diga para o seu irmão, eu sou da família do rei. Que maravilha! Eu sou, fala para ele, você é da família do rei. Hein? Que maravilha, louvado seja Deus. Mas ao olhar para o texto, a palavra nos diz que a família do rei, além de ser a família da aliança, é a família da graça. A família do rei, além de ser a família da aliança, é a família da graça. É a família da nossa irmã Graça, que está sentada aqui na nossa frente, e de todas as outras 4 graças da igreja. Mas eu não estou falando dessas mulheres tão cheias de graça que se chamam graça. Eu estou falando da maravilhosa graça de Deus na nossa vida. A família do rei é a família da graça. E, amados irmãos, por que, pastor? Eu não vou pregar na genealogia toda. Mas a genealogia de Jesus tem algo muito interessante. Sabe por quê? As genealogias antigas quase nunca continham o nome de mulheres. Mulheres eram desprezadas na antiguidade. E em algumas genealogias seria considerado até como evidência de que elas não eram confiáveis se mulheres fossem levantadas na genealogia. E de repente, então, você vê a graça de Deus colocando o nome de mulheres na genealogia. 5 delas aparecem na genealogia. Mas não é só a graça de Deus pelo fato de colocar mulheres aqui, mas a história de cada uma delas revela a graça de Deus. Olhe comigo, você vai ler para mim o versículo de número 3, o versículo de número 5 e o versículo de número 6. E nós todos vamos ler o versículo 16. Nós vamos conhecer essas mulheres que demonstram a graça de Deus na genealogia de Jesus. Você vai ler o 3, 5 e 6, e eu vou ler com vocês o 16. Podem ler, por favor. 5. Salomão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Leamos o 6 e o 16 juntos. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão.
da que fora a mulher de Urias. 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. A genealogia de Jesus já é inovadora quando coloca mulheres. Mas, amados irmãos, excetuando Maria, cada uma dessas mulheres está relacionada com um pecado grave aos nossos olhos. Vocês conhecem Dona Tamar? Mulher muito bonita, mas casou com um cara ímpio, que era filho de crente. E o sujeito era tão ruim, tão difícil, que Deus matou ele. E aí, então, existia a lei do levirato. Quando o sujeito morria, o irmão dele casava com a esposa para suscitar descendência, e o primeiro filho era considerado filho do irmão, era a descendência do irmão. Pois bem, Tamar se casou com Onã. Mas Onã tinha tanta raiva de ela, era tão mal, que quando ele ia ter relações íntimas com Tamar, no momento, amados irmãos, de liberar o sêmen, ele tirava o seu órgão genital e jogava o sêmen na terra. Não é escandaloso falar sobre isso que a Bíblia fala. Ele não queria suscitar descendência a seu irmão. E, por causa dessa pirraça dele, Deus o matou. E Tamar, então, já era viúva de 2. E ela ficou sozinha, muito triste. E Judá tinha um menino pequeno chamado Selá. E aí, Judá disse para ela, olha, Selá é pequeno, adolescente. Você tem que fazer o seguinte, fica lá na casa de sua mãe, quando ele crescer, eu caso você com ele. Mas você sabe, irmão, essa história, né? Quando aparece uma irmã na igreja que ela casou com um, o marido morreu. Ela vai e casa com o outro, o marido morreu. Aí você já fala assim, coitado do terceiro. Ele está acabado. Hein? Casou com um, morreu, casou com o outro, morreu. E no fundo do coração de Judá, provavelmente tinha uma historinha dessa, porque o tempo passou, os anos se passaram, Tamar já não era mais aquela garota de 20 e poucos, ela já estava em idade avançada, e Selá cresceu, ficou um rapagão bonito, e Judá não estava nem aí. Aí Tamar resolveu, quando Judá foi participar de uma tosquia de uns amigos dele, resolveu vestir-se de prostituta cultural. E Judá estava desviadão, pecador, safado, miserável, a mulher tinha morrido. Ele chegou e quis ter relação com Tamar, mas as prostitutas tampavam o rosto. Ele não sabia que era a nora dele. Então ela falou assim, me dá seu selo, me dá seu báculo, e pregou as provas de que ela ia ter relação com ele. E aí o seguinte, ele falou que ia dar um bezerro, e ela teve relações com Judá, e aí ele mandou entregar o bezerro e não acharam a menina. E passou o tempo, amados irmãos, Tamar voltou para a casa da mãe dela, aparece a barriguinha. Essa é a igreja das grávidas, louvado seja Deus. É tão bonito ver as irmãs grávidas, né? Alguns anos atrás nós orávamos por isso, glória a Deus por isso. Tamar aparece uma barriguinha. Mas se ela tivesse tido relação com alguém que não fosse da família de seu marido, ela era adúltera e tinha que ser apedrejada. E aí, então, Judá falou, vamos apedrejar a menina. E ela foi, entregou o cordão dele, o selo, o báculo, e falou assim, ó, do homem que é o dono dessas coisas aqui, eu engravidei, foi dele. E aí Judá falou, você é mais justa do que eu, minha filha. E ela teve 2 filhos gêmeos de Judá. Olha para você ver, o pecado é incesto, certo? Dentro da própria família. A menina tendo relação com o sogro. Mas Deus bota um negócio desse na história de Jesus para mostrar para mim e para você que não existe pecador tão sujo que Deus não possa perdoar. E que não existe pessoa que tenha feito coisa tão horrível que não possa entrar na história da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Tamar é um sinal da graça de Deus. Mas aí aparece outra, certo? Outra irmã na história, depois de Tamar. Vamos ver quem é ela? Versículo 5. Tamar apareceu no 3. Versículo 5, Salmão, um grande príncipe de Judá, casou-se com Raabe. E ela gerou a... Quem é Raabe? Raabe é a dona da casa da luz vermelha de Jericó. É a dona do bordel. É a senhora que é a Maria de todo mundo. E, de repente, então, Deus está vindo destruir o povo de Canaã. E Raabe fica sabendo que Deus vai destruir o Deus de Israel, ela crê. E quando os espias entram em Jericó, amados irmãos, eles procuram a casa de Raabe, né? O bordel, a casa da luz vermelha, e nós não vamos usar outros nomes, né? Porque no interior era a casa da luz vermelha, para se esconder. E aí os soldados entram na casa dela, ela bota eles lá no telhado, e aí ela libera eles pela janela e fala, mas me salvem, eu creio no Deus de você de Israel. Eles falaram, bota essa fita vermelha aqui na janela, nós vamos matar todo mundo, quem estiver dentro de sua casa não morre.
E Raabe creu, amados irmãos. E Deus matou toda Jericó. E Raabe foi livrada, porque ela creu no Deus da aliança. E, amados irmãos, aquela que era ex-prostituta casou-se com um príncipe, um santo varão de Deus. Para mostrar, irmão, que prostitutas, quando creem em Jesus, se são lavadas pelo sangue do Senhor, podem se tornar esposas de príncipes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe pecador tão sujo que Deus não possa perdoar. Raabe é um sinal. E então, foi a mãe de Boaz, que foi o pai de Obed, que foi o avô do rei Davi. Graça de Deus, meu irmão. Talvez você me diga, pastor, minha família é complicada. Pastor, na minha família tem uns caras que bebem até cair, bebe até cair. Né? Canta aquela música, eu vou beber até cair, me dá um dinheiro. É assim, pastor. Lá em casa, a família é traição. Um trai o outro, e trai o outro, e trai o outro. Que bagunça. Como é que eu vou ser crente com uma família como essa? Não importa, meu irmão. Se você crê em Jesus, a graça de Deus muda a sua história, entra em sua vida e transforma a sua família. Louvado seja Deus. Deus pode mudar hoje a história da sua família. A graça de Deus pode dar para você uma nova história. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, irmão, depois da dona que teve relações com o sogro e da ex-prostituta, nós encontramos Ruth. Ruth é uma benção. Menina preciosa, mas só tem um problema. Ruth não é da aliança. Ruth é moabita. Moabita é amaldiçoado. Ruth casou com um crente fruto de uma desobediência. Porque Belém tinha como nome a casa do pão. E o que aconteceu foi que Noemi, com seu marido, Elimeleque, cada nome desse tem um significado maravilhoso, não dá para explicar, tá bom? Mas Noemi significa aprazível, agradável. Elimeleque significa El é Deus, I é meu, Melech é rei, Elimeleque, Deus é o meu rei, certo? Eles moravam em Betlehem, a cidade que Jesus nasceu, que se chama a Casa do Pão. Certo? E eles têm o nome de Malom e Quilion, que eu esqueci o significado do nome deles. Também não dá para lembrar tudo toda hora, não. Misericórdia. Entendeu? Então, a grande questão é a seguinte. Mas eram nomes com significado. Um deles era fraco, né? Eu só acho que é fraco e o outro desanimado. A ideia é mais ou menos assim. E eles, então, faltou pão na casa do pão em Belém. E eles, no lugar de esperar em Deus, foram para Moab. Né? Aí, agora, a alegoria total. Foram para o mundo. E aí, o que aconteceu? Lá no mundão, Malom e Quilion casaram com duas meninas. Elimeleque morreu, Malom morreu e Quilion morreu. Se você quer morrer, vai para o mundo. Sua família, quer matar seu marido, acabar com seu casamento, vai para o mundo. Quer ver seus filhos se perder, vai para o mundo, sai da igreja para você ver o que acontece. Morreu todo mundo. Todo mundo. E aí, Noemi volta, Orfa faz um choreiro danado, mas quando a sogra dela, você vai ficar sem casar, não tem mais filho para te dar. Ela, casca fora e novinha demais, quer arrumar marido. Mas Ruth é uma menina crente. Ela creu em Deus. E ela veio para o povo de Israel. E era proibido casar com filho de Moabita, mas, irmãos, ela veio, ela foi uma bênção. Ela mostrou que cria no Senhor, ela amou a sogra dela. E quando ela estava colhendo, Deus deu para ela um coroão, boa pinta, chamado Boaz. Ô, minha irmã jovem da igreja, fique esperta. Talvez tenha na igreja um coroão, né? Boa pinta. E, de repente, então, ele chega para você, você fala assim, é muito velho, larga de ser besta, menina, em nome de Jesus. Se ele tem 30, 35, 40, aleluia, tem remédio para tudo hoje, louvado seja Deus. Então, meu irmão, para a glória e honra do Senhor Jesus, minha irmã, se Deus botar um santo varão pedindo você em casamento, não fazia, ele é muito velho, para com isso, minha irmã. Tudo é possível que crê, glória a Deus. Então, amados irmãos, voltando para a nossa maravilhosa história aqui, Ruth é uma menina piedosa, Boaz acaba casando com ela. E ela, então, se torna, amados irmãos, a mãe de Obed. E Obed foi o avô do rei Davi, ela é bisavó do rei Davi. A menina do mundo, a menina que não estava na família da aliança, mas a menina que foi resgatada, foi trazida para o meio do povo de Deus, e se tornou da família de Deus, e se tornou uma das mães das quais veio o Senhor Jesus, e se tornou, amados irmãos, a bisavó do rei Davi. Deus é um Deus de graça. Não estou falando para você sair namorando menina do mundo, não, senão sua família pode ser desgraça. A Bíblia não ensina você a fazer isso, não. Certo? Obedeça a Bíblia. Mas Deus é um Deus de graça. Ele pode converter.
Se ele quiser. Mas você que vai determinar se ele vai converter ou não, não. Certo? Ore para Deus converter, a moça converte antes, aí você namora em casa, tá bom? Você está de olho na menina bonita lá da escola, né, da universidade, começa a jejuar. Jejua, ora e chora, jejua, ora e chora. Traz para a igreja, jejua, ora e chora. Investe. Quando Deus converter, aleluia! Vamos namorar. Aí pode. E aí você converte e casa. Porque é o seguinte, tem algumas pessoas que convertem depois de casar, mas não é garantido em nenhum lugar da Bíblia que isso vai acontecer. A Bíblia ainda fala, como sabe, mulher, você vai salvar seu marido? E aí você vive 1 ano, 2, 10, debaixo de uma provação terrível. Conheço muita gente que viveu assim. Que falava assim, ai, meu Deus, se eu tivesse pensado antes. Aí já era. Mas Deus é um Deus de graça. Louvado seja Deus por isso. Amém, meu irmão? Deus converte as meninas que são do mundo. Ô, varão, mas tem tanta moça bonita da igreja, olha para as da igreja também. Em nome de Jesus. Mas o texto conta para nós, irmãos, em último lugar, revelando graça para a glória e honra do Senhor. Além de ter a menina do incesto, a ex-prostituta, a menina do mundo, tem a mulher do adultério. Olha aqui para mim, irmão, a mulher do adultério. Olha para mim no texto. Olha o que o texto diz. Versículo de número 6. Vamos ler comigo? Jessé gerou ao rei Davi. Todo mundo, vamos lá? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Jessé gerou ao rei Davi. Amado amigo e irmão, Davi gerou a Salomão. Mas sabe de quem, irmão? Da que fora mulher de Urias. Veja bem, irmão, que o pecado de Davi é tão feio que Mateus não tem coragem de nomear o nome, de dizer o nome de Batseba. Ele fala o nome de todas as outras. Mas Davi é tão apreciado, tão amado, como rei segundo o coração de Deus, que chega na hora, irmão, de contar a graça de Deus na vida de Davi, Mateus não tem coragem de botar o nome de Batseba. Ele conta o pecado, mas não cita o nome da dona. Ele fala, da que fora mulher de Urias, é adultério. Batseba, né? O nome dela significa Batseba, casa do juramento, lugar de descanso. A mulher mais linda de Israel. Davi vacila, não vai para a guerra. Está por cima da carne seca, acha que não precisa mais fazer as coisas como antes. Mandou todo mundo lutar. E aí sai na sacada, resolveu construir uma casa de luxo, melhor do que todo mundo, está se achando cara. E está na sacada dando uma olhada, enquanto está todo mundo, seus soldados todos quebrando pau na guerra, ele está na vida boa. Não está nem se preparando para a guerra. E aí ele olha na sacada e vê a casa da dona, o povo tomava banho no quintal, não tinha chuveiro, não tinha que ter uma casa muito maior do que as outras. E ele olha uma vez, ele olha duas, ele olha três, ele olha 10, ele já estava com quase 50 anos. E ele manda trazer a moça. E ele tem relação com ela, você se lembra disso, e ela fica grávida. E ele arma uma trama para o marido dela voltar e dormir com ela, para fingir que o filho não é dele. E o caba fala, eu não vou dormir com ela, meus amigos estão na guerra. E ele manda encher o caba de cachaça, amados irmãos, de vinho, para ver se o cara vai, mas o cara é tão crente que nem bêbado ele vai. Entendeu? Ele fala, eu não vou dormir com minha mulher, meus amigos estão na guerra, que loucura é essa? Nem bêbado ele vai. Então Davi arma uma terrível obra, dizendo, mandando uma carta para o general. Urias levava a carta e quer matá-lo. Bote Urias na frente de batalha. Quando os cabos atacar, Urias tem que morrer. E Davi mata Urias, amado amigo e irmão, pela mão dos seus inimigos. Que tragédia. O homem segundo o coração de Deus, eu fico perplexo. Irmão, eu amo Davi. Vocês podem entender isso. O meu primogênito é Davi. Eu amo a história de Davi desde menino. Quando eu vi aquele menino derrubando o gigante, eu falava, Senhor, faz de mim um homem que vai derrubar todos os gigantes. Davi é grande em tudo que faz, inclusive, muito tristemente, no seu pecado. Ele adultera. Mas Deus faz nascer daquela família. O menino do adultério morre. Mas depois de um tempo nasce Salomão. E da descendência de Salomão nasce Jesus. Talvez você está na igreja. E você foi objeto de um adultério. E quem foi objeto de traição, carrega sobre si o estigma da vergonha. A pessoa anda e ela olha para o rosto dos outros, e ainda que a pessoa não pense nada, ela fala assim, ele olhou para mim, meu Deus do céu, ele está achando que eu sou a pessoa mais otária da terra, o maior idiota. E o rosto já fica vermelho, eu fui traído. O estigma da traição é terrível. Mas talvez você é o adúltero.
Você andava com Deus, escorregou, cara de pau, caiu em pecado. E agora você entra na igreja quase que se desculpando, assim, se arrependeu, foi disciplinado, foi restaurado, mas você senta no último banco e depois sai correndo e não fala com ninguém. Eu quero lhe dizer que Cristo morreu para salvar adúlteros e pessoas que foram traídas. A graça de Deus é para você também. Se você se arrepender do seu pecado e crer em Jesus, a família do rei é a família da graça. Em último lugar, graças a Deus, nós temos a moça que engravidou de Deus. José não estava acreditando na história. Mas o anjo aparece para ele e fala, pode receber, é de Deus mesmo. Versículo 16 diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ela não engravidou do boto. Ela engravidou de Deus. Lá no norte tem essa história, né, Daniel? A moça parece grávida, ninguém sabe o que é. Foi o boto. Misericórdia. Foi o boto. Nada de boto. Hã? Meu querido amigo, ela engravidou de Deus e é verdade. Aleluia! Porque nós só poderíamos ser salvos se ela tivesse engravidado de Deus. Porque o homem pecou contra um Deus santo e glorioso. E somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar o nosso pecado. Mas tinha que ser homem, por isso tinha que ser filho dela. Porque foi o homem que pecou e a humanidade que teria que receber a ira de Deus. Então essa moça engravidou de Deus. Talvez você diga, mas pastor, como é que é isso? Que história é essa? Meu irmão, eu não sei como é que é. Eu sei que o Espírito Santo desceu sobre ela e ela engravidou de Deus. Se Deus teve o poder de dizer, haja a luz e a luz vai existir, quanto mais botar uma sementinha na barriga de uma moça para nascer daquela barriga o filho de Deus. É graça de Deus. Ela era a menina mais crente de Judá, piedosa, graças a Deus por isso, mas ela ainda era pecadora. Mas Deus foi muito gracioso e botou no ventre daquela santa mulher de Deus, mulher amada pelo Senhor Maria, e dela nasceu o rei, que é Jesus. Oh, meus irmãos, o que eu aprendo com isso aqui? Talvez você venha de uma família complicada. Talvez na sua família tem uma prima que pega todos os caras da rua. Você fala, meu Deus do céu. Hã? Ela passa aquele batom mais vermelho que ela enche a boca e passa a se brincar na cara toda, né? Ela bota a saia mais curta e é provocante. Você não quer nem ir na reunião de família para o seu marido não ver sua prima. Hã? Ela é sua prima, não tem jeito, vai ser sempre. Já era sua prima, do seu parente. Ou talvez você tenha na sua família, infelizmente, aquele cabo que anda virando a mão para o outro lado, né? Muito triste. E aí você vê ele passando na rua, você tem até vergonha de falar que é seu parente. Mas eu quero dizer para você, que ainda que você venha de uma família, talvez o drogado da sua família, talvez seu pai e sua mãe vivem se quebrando na pancada, ou nos insultos. E você fica assim, meu Deus, será que eu vou poder servir a Deus? Eu quero lhe dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu quero dizer a você o que Paulo diz, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Deus salvou o principal, coitado de Paulo, ele não me conhecia, por isso que ele disse que ele era o principal. Mas o negócio é o seguinte, se Deus salvou Paulo, se Deus colocou na sua família uma incestuosa, uma ex-prostituta, uma adúltera, uma menina que não era da igreja, e uma moça humilde e simples, não há pecador tão sujo que Jesus não possa salvar. A família do rei é a família da graça. E eu quero lhe dizer que além de abençoar você que crê, e para que você entenda que hoje na sua família pode começar uma nova história, você também tem que deixar de ser preconceituoso da evangelização. A prova da genealogia de Jesus aí, sabe por quê? Porque eu e você não sabemos quem Deus vai converter. Eu e você jamais colocaríamos na família de Jesus uma moça que dormiu com o sogro. Jamais uma moça que era ex-prostituta. Jamais uma menina do mundo. Jamais colocaríamos uma adúltera. Mas Deus colocou.
para mostrar para mim e para você que não existe pecador tão sujo que Jesus não possa perdoar, que não existe pecador tão perdido que Jesus não possa achar, que não existe pecador tão fétido que o Senhor não possa lavá-lo e fazê-lo cheirar bem com o evangelho da graça de Deus. Então pregue o evangelho para quem aparecer na sua frente, porque você não faz parte do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. Deus escolhe quem Ele quer, não olhe conforme a aparência, Deus vê o coração. Pregue para quem passar na sua frente, pode ser cachaceiro o que for, Deus converte. Eu já contei para vocês que certa feita eu estava pregando em São Paulo, entrou um cabra, amado amigo e irmão, cheio da pinga, a mulher dele estava frequentando a nossa congregação, e ele estava andando, brigando com ela, querendo bater nela, porque ela estava indo para a igreja 9 horas da manhã, um português, cheio da cachaça. E aí os diáconos acalmaram ele entrou na igreja, eu preguei o evangelho de manhã, no culto de escola dominical, fiz apelo, o cabra recebeu a Cristo. Eu falei, não, isso é cachaça, isso aí, coitado. Né? Depois, domingo que vem, ele estava lá, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. E se tornou um servo precioso da igreja. E quando eu fui casar com a mulher mais linda da terra, que eu estou casado com ela até hoje, aleluia, até Jesus voltar, ou até o Senhor nos chamar para a glória, o cabra vira para mim, pastor, eu vou comprar seu terno de casamento, porque Deus usou o Senhor para que eu viesse para Cristo. Eu tinha 20 anos quando ele veio a Cristo. E ele comprou minha camisa, minha gravata, meu paletó, minha meia, minha calça, meu sapato, até minha roupa íntima no dia do casamento. Aleluia. É? Louvado seja Deus. É? Deus foi bom demais. É? Olha para você ver, meu irmão, que Deus pode mudar o pecador. Se Deus mudou aquele irmão, se Deus mudou o seu pastor, Deus pode mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Então, coragem, creia no evangelho. E pregue para quem aparecer na sua frente, porque Cristo Jesus deu sua vida na cruz para salvar os pecadores. Que a sua família seja a família do Rei. Amém, meu irmão? Fala assim para o seu irmão, que Deus te coloque. Vamos lá, fala, que Deus abençoe sua família. Que a sua família, diga para ele, que a sua família seja a família do Rei. Louvado seja Deus. Mas aí, meu amado irmão, o texto diz para nós que a família do Rei, além de ser a família da aliança, e além de ser a família da graça, a família do Rei é uma família com propósito. E não é Rick Warren, não, viu? É verdade. A família do Rei é uma família com propósito. Eu vou ler o versículo 17 uma vez, você vai ler outra vez. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Lê de novo para mim, vamos lá, esse versículo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Irmãos, os judeus gostam muito desse negócio de número. É claro que nós não vamos exagerar e ir para o lado do judeu da cabala, né? Que é querer ver número e calcular em tudo. Mas algumas coisas da Bíblia você tem que interpretar conforme a mente judaica. Certo? Às vezes, cada letra, além de um significado, certo? A letra B, né, que era o Beit no hebraico, de onde vem a palavra Beit, que significa casa. Certo? E algumas letras tinham o seu equivalente numérico. E o que acontece? O número da imperfeição, eu não sei se você sabe qual é o número da imperfeição para o judeu? 6. Você sabe que no hebraico não tem superlativo, né? Então, se uma coisa é imperfeita, ele botava o número 6. Aí, se a coisa fosse muito imperfeita, ele botava 6. E se a coisa fosse o clímax da imperfeição, qual era o número? 666. É por isso que é o número da besta, 666. Porque a besta é a expressão máxima da imperfeição. Você sabe qual é o número da perfeição para o judeu? 7. E aqui, amado irmão, nosso texto é maravilhoso. Por que Mateus bota isso? Porque ele está escrevendo para judeu, gente. E a cabeça de judeu pensa isso. Olha o que ele diz para nós. Olha, de sorte que, desde Abraão até Davi, são 14. O que é 14? Perfeição dupla. Mas aí ele vai e fala, desde Davi até o exílio, perfeição dupla de novo. E aí, então, desde o exílio na Babilônia até Cristo, superlativa perfeição. Porque você lembra que quando Isaías quer falar do atributo que mais destaca a Deus, ele fala santo, santo, santo. De um
uma geração até a outra, 14, perfeição dupla. De outra a outra, 14, muita perfeição dupla. E aí a terceira vez, superlativo máximo da perfeição. O que é que significa isso? Que essa família foi colocada com um grande propósito na terra, de trazer ao mundo aquele que é perfeito, em quem não há sombra de mudança nem variação, aquele que é superlativamente perfeito, ao quadrado. Amado amigo e irmão, está falando de Cristo. A família do rei é uma família que tem propósito, é uma família que tem um propósito prometido a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. É a família por meio da qual os pecadores recebem a salvação. A família do rei é a família da salvação. Ela tem um propósito de trazer o Salvador ao mundo, por meio do qual o pecador conhece a Deus. Eu quero perguntar para você se a sua família tem propósito. Quando Cleuzinho e eu estávamos para nos casar, Deus estava nos chamando para ir para o Chile. E eu estava pregando em muitas igrejas de São Paulo, e a Gênesis 12, de 1 a 3, virou meu texto. E quando a gente foi sentir o chamado para o Chile, a gente começou a estudar espanhol, eu sentei com ela, vamos ler esse texto aqui, querida. E foi o texto nosso para ir para o Chile. O texto diz assim, né, que o Senhor apareceu a Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei o nome, vou mudar seu nome, Deus prometeu e cumpriu. Você é uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu falei, Cleusa, esse é o mandamento da família de Abraão. É o mandamento da família da aliança. Vamos fazer desse texto o nosso texto. O mandamento é ser tu uma bênção, eu vou te abençoar, e vou abençoar quem você abençoar, e vou abençoar todas as famílias da terra através de você. É a família de Jesus. Então nós sentamos e definimos que o propósito da nossa família era o seguinte: a família de Oliveira Lopes é uma família que abençoa onde estiver, com o evangelho de Jesus, para a glória de Jesus. E nós fizemos esse pacto, irmãos. Glória a Deus por isso. Até hoje, Deus tem abençoado a nossa equipe ministerial lá de casa. Eu não faria metade do que eu faço no ministério se eu não tivesse a esposa que tem, que fez um compromisso de abrir mão de comodidade humana para dedicar sua família, a sua vida, para servir a Cristo Jesus. Qual é o propósito da sua família? Você acha que Deus colocou você no mundo para ficar domingo assistindo? Esquenta. Que coisa mais do capeta e sem futuro é essa? Você acha que Deus colocou você? Ir por todo mundo e assistir o Faustão. Misericórdia. O que é isso? Hã? Tem tantos anos que você está perdendo da sua vida. Se você for calcular quanto tempo você já perdeu de domingo à tarde, assistindo esse programa há mais de 20 anos, coitado de você vai começar a chorar. Misericórdia. Você acha que Deus te colocou nesse mundo só para empurrar com a barriga? Você acha que Deus te colocou nesse planeta só para você dizer, não, sim, sou funcionário de tudo aquilo que termina com U, TCU, CGU, MPU, tudo aquilo que termina com U. O sonho de todo mundo é tudo aquilo que termina com U, né, Brasília, né? Não, GDF, eu sou do GDF. Salários melhores. Deus, você acha que esse é o seu propósito? Você pode ser uma bênção lá. Não tem nada errado de você estar na TCU, CGU, tudo aquilo que termina com U. Mas se isso for o seu Deus, e se isso for a confiança da sua vida, você está perdido. A gente viu esse ano. A gente nunca achava que funcionário do GDF ia receber atrasado. Uau, recebeu. Segurança não está no GDF. Você tem que entender que você é um missionário. Preste atenção, você é um missionário. Não sou eu só que sou um missionário. Não são só os missionários da nossa igreja. Deus te colocou nesse mundo para falar de Jesus. Deus te colocou nesse mundo para ser uma bênção. E eu fico me perguntando, irmão, que no dia final, quando as pessoas comparecerem diante do trono, as pessoas que estiverem diante de você, e aí então o Senhor for cobrar delas, será que elas vão dizer o seguinte: Senhor, eu não criei, porque eu nunca ouvi? Qual a olhada que Jesus vai dar para você? Será possível que você está nesse órgão há tanto tempo e ninguém lá sabe que você anda com Deus? Você acha que você está lá como um espantalho?
Deus te colocou ali para ser uma bênção. É claro que você não vai deixar de fazer o seu trabalho para ficar evangelizando, que é mau testemunho. Mas na hora certa você tem que falar de Jesus. Na hora que o cara cair, você tem que amparar, orar e abençoar e discipular. Você acha que ali é o lugar de onde você tira o seu sustento? Não, criatura, presta atenção, quem te dá o seu sustento é Deus. Ali é o seu campo missionário. Ali é o lugar onde você representa a Deus. Ali é o lugar onde as pessoas vão ver a luz de Jesus brilhando em você e vão se aproximar do Senhor e vão se dessedentar da fonte do rio de água viva que flui do seu coração. Deus não colocou você aqui para você achar que o céu é esse mundo. É claro que tem coisas boas aqui, irmãos. Que gostoso é pegar a esposa e ir para o cinema. Ah, coisa maravilhosa. É? Ou ir para um bom restaurante comer com a família. É bom demais, mas olha o seguinte, o céu não é aquilo ali. Se você não tiver condição um dia de fazer aquilo, você não vai virar que nem o Tiririca e vai dizer, eu quero morrer. Não. Você está de passagem aqui. Você não chegou em casa ainda. E aqui, enquanto nós estivermos, nós temos que ser uma bênção. Sua família tem sido uma bênção? Você é uma bênção? Quantas pessoas já ouviram falar do Senhor Jesus pela sua boca? Vai dizer, pastor, mas Deus não traz para minha casa, Deus converte os eleitos soberanamente. É claro que não é por sua causa. Mas se você pregar para ninguém, sabe quantos vão se converter? 0. A matemática não mudou. Tudo aquilo que você multiplica por 0 é 0. Entendeu? Não tem jeito. Então, criatura, presta atenção. Fale do Senhor. Rogue ao Senhor. E talvez Deus converta alguém. Ontem eu fiquei maravilhado. Ontem os meninos do Sopão deram testemunho maravilhoso aqui. Mais de 700 sopas, mais de 700 folhetos, mais de 1.000 e tantas coisas distribuídas, mas 6 foram para a casa de recuperação. Aleluia! A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se 6 foram, glória a Deus! O céu está em festa. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero fazer uma pergunta para você. É com amor, tá? Na sua casa, é mais importante a educação espiritual do seu filho e que ele conheça a Deus? Ou é mais importante o sucesso dele neste mundo? Repito, talvez você não entendeu. Na sua casa, é mais importante a caminhada do seu filho com Deus, o relacionamento que ele tem com Deus, ou o sucesso desse mundo. Tem dia que é difícil, irmãos. Davi está me olhando ali, né, filho? Tem dia que o papai é chato. Pode ler todos os livros de literatura que quer, mas o papai pergunta, está lendo Percy Jackson? Já leu a Bíblia hoje? Será que a gente ama mais Percy Jackson que Jesus? Não precisa esconder não, filho. Graças a Deus, a gente tem lutado, a Bíblia tem sido lida. Mas, irmãos, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Esses dias eu conversava com a minha esposinha. Será que nós vamos deixar para os nossos filhos uma herança de amor ao mundo, de desejo de comodidade, mas quando os nossos filhos olharem para nós, eu conversei com ela, eles vão dizer, papai e mamãe creram. Papai e mamãe atuaram loucamente diante dos olhos dos homens, mas eles não tiveram medo dos desafios. Eles encararam o sonho e eles foram uma bênção nas mãos de Jesus, porque eles resolveram crer em Deus. Em quem está posta a sua fé? Se você quiser que o seu filho seja mais bem-sucedido nesse mundo do que na eternidade, eu quero lhe dizer que esse mundo está passando e vai ser destruído. E o sucesso do seu filho aqui pode durar até 80, mas se ele não tiver Cristo, ele vai ser mal-sucedido durante toda a eternidade. Mas talvez ele seja a pessoa que não é o mais bem-sucedido nesse mundo, mas fez bem aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas na eternidade, ele vai estar com Cristo Jesus. Em glória. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua família? Eu quero que a minha família seja a família do Rei.
Que hoje, irmãos, nós clamemos ao Senhor o perdão de pecados. Que hoje nós renovemos a nossa aliança com Ele. Que hoje você peça perdão ao Senhor por tudo que tem feito errado. Diga, Jesus, eu creio somente em Ti. Minha família está em aliança contigo. Que hoje nós confiemos no perdão de Jesus e entendamos que o passado ficou para trás. Que Ele nos colocou na família de Deus para que tenhamos uma nova história. Que hoje nós entendamos que o objetivo da nossa família não é o sucesso desse mundo, aqui é passageiro. Nossa família existe para levar o nome de Jesus e revelar a glória de Cristo. Que a sua família seja, desde agora e para sempre, a família do Rei. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Se você precisa, quer dizer, Deus, eu preciso de uma mudança na história da minha vida e na história da minha família. Eu quero convidar você a ficar em pé. Você diz, Senhor, eu quero que a minha família seja a família do Rei. Eu quero estar em aliança com Deus. Eu quero viver debaixo da graça de Deus. Eu quero que a minha família tenha propósito. Fique em pé. Eu vou orar por você nessa noite. Vamos cantar, quero consagrar meu lar a Ti. Vem aqui à frente, você que diz que a sua família quer ser.